E como foi o seu início na área de tecnologia? Eu vou te dizer que foi por acaso. Comecei muito cedo a trabalhar e eu trabalhava como auditor interno com 14, 15 anos. A gente fala de tecnologia porque eram pessoas, né, semideuses, astronautas que tinham por aí. Mas acabou que a empresa que eu trabalhava comprou os computadores da IBM. Só existiam 3 grandes empresas no mundo, era IBM, Ball e Unisys. Eu acabei me destacando nos cursos sem nenhum conhecimento. Eles deram um curso do zero, né? E ao final do curso eu recebi um convite deles para ir trabalhar na própria IBM em São Paulo. E hoje, assim, não consigo me distanciar, né? Eu já tive uma empresa de tecnologia, jurei que nunca mais ia fazer nada com tecnologia, tive uma segunda com tecnologia, jurei de novo, e aí hoje eu tô com 4 startups hoje que eu invisto, que elas são totalmente ligadas à tecnologia. Quando eu fui abrir minha empresa, eu era a empresa do eu sozinho, né? Daí quando você também começa a ter mais pessoas para trabalhar, você é a estrutura dessas pessoas. Qual é o perfil de empreendedor e o perfil de empresa que você prefere para investir? Às vezes aparecem ideias fantásticas, mas aparecem empreendedores que são parados, que não se dedicam tanto. Eu cheguei a ter uma época um cartão, o meu cargo era PPTO, pau para toda a obra. Não, você precisa abrir mão um pouco, talvez, da tua família em determinado momento, das tuas saídas, das tuas coisas. Por quê? Porque você precisa se dedicar ao negócio até que ele comece a andar. Mas ideias são trabalhadas, pessoas são difíceis de trabalhar. Fala pessoal, bem-vindo ao meu podcast, eu sou Everton Teixeira. Nesse podcast eu trago pessoas com destaque em suas áreas que provocam uma mudança positiva tanto na economia quanto na sociedade de uma forma geral. Hoje eu estou aqui com o Reginaldo Schollenberg. Muito bem-vindo, prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? E muito obrigado por atender o convite para estar nesse podcast. Eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito interessante hoje. Everton, eu que agradeço. Acho que o podcast é um meio de levar conhecimento ou de você compartilhar conhecimento com todo mundo, muito interessante. Eu tive um podcast, eu acho que eu tenho 32 episódios gravados aí, falando de startups. E isso chegou, eu só não consegui falar com pessoas do Amapá através do podcast. Do resto do Brasil eu conversei com muita gente. Caramba! Bom, então depois deixa até o link pra gente dar uma olhada também. Eu vou apresentar o Reginaldo, porque o currículo é bem grande, né? Eu vou dar uma resumida aqui, né? Olha lá, com uma trajetória de 44 anos no mercado de tecnologia e 36 como empreendedor, dedica sua carreira a impulsionar a criatividade, inovação e empreendedorismo. Nos últimos 5 anos, atua como mentor de negócios, ajudando startups e empresas a alcançar o seu potencial máximo. Como palestrante, já realizou mais de 600 palestras sobre criatividade, inovação, empreendedorismo e tecnologia. Além disso, é apresentador dos programas Negociando no YouTube e Startupei na TV Humana. Reconhecido como líder criativo do Creative Leader Program do World Creativity Organization. No segmento de startups, atua como anjo investidor em 5 startups, conselheiro em 7 empresas, startups e entidades, e mentor do Instituto Gene Inovativa, TXM Methods, Aciclabs e FLC. Nossa, um currículo mais do que respeitável, né? Alguns anos de praça, né? Diria para você. São 44 anos na área de tecnologia. Eu trabalhei 8 anos só como CLT. Levei muita sorte de sair com 17 anos daqui de Jaraguá do Sul, do lado de onde nós estamos, para ir trabalhar em São Paulo na IBM. Fiquei 8 anos trabalhando na IBM e depois dali eu empreendi durante 32 anos nas minhas empresas. E hoje já estou quase fazendo 5 anos que eu estou trabalhando nesse mundo de startups. Nossa. Então com isso aí você acaba angariando um currículo bom, né? E como foi o seu início assim na área de tecnologia? Sempre gostou da área ou foi uma coisa planejada assim, ou meio que aquele negócio, né? Às vezes o cara não sabe muito o que vai estudar, o que vai fazer da vida e escolhe uma área assim, por acaso. Eu vou te dizer que foi por acaso. Na verdade, eu comecei muito cedo a trabalhar e eu trabalhava como auditor interno com 14, 15 anos, né? E jamais imaginava tecnologia, porque há 44 anos atrás isso era muito distante. A gente fala de tecnologia porque eram pessoas, né? Semideuses, astronautas que tinham por aí, coisa e tal. Mas acabou que a empresa que eu trabalhava
comprou os computadores da IBM na época, que só existiam 3 grandes empresas no mundo, era IBM, Borcos e Unisys. E quando eles vieram fazer os cursos, eu acabei me destacando nos cursos, sem nenhum conhecimento. Eles deram um curso do zero, né, pra gente começar a pensar nisso. E ao final do curso, um mês depois, eu recebi um convite deles para ir trabalhar na própria IBM em São Paulo. Então, foi ao acaso, nada planejado, e me apaixonei pela área, e hoje, assim, não consigo me distanciar, né? Eu já tive uma empresa de tecnologia, jurei que nunca mais ia fazer nada com tecnologia, tive uma segunda com tecnologia, jurei de novo, e aí hoje eu tô com 4 startups, 5 startups hoje que eu invisto, que elas são totalmente ligadas à tecnologia. Então eu acho que a gente não tem mais distância de tecnologia. Tecnologia está no nosso dia a dia, né? Mas começou no acaso. Nossa, que legal. E como que foi a transição de CLT para empreendedor? A coisa mais difícil que tem, né? Porque imagine o seguinte, eu 17 anos, eu fui para São Paulo, entrei num mundo novo, um mundo de grandes empresas na época, né? E a IBM era uma referência mundial. E você acaba adquirindo um sobrenome, né? Eu era o Reginaldo, não Schollenberg, eu era o Reginaldo da IBM. Eu ligava para você e dizia assim, Everton, você me atende? Eu sou o Reginaldo da IBM. As portas se abriam, né? E quando eu fui ter a minha empresa, eu perdi esse sobrenome IBM. Passou a ser de novo o Reginaldo Schollenberg, ou o Reginaldo da empresa X, né? Na época. E tudo dificulta mais. Então é uma época de transição muito difícil, porque você perde a referência. Você perde 2 coisas. Você perde esse sobrenome, que é o nome da empresa que você estava, e você perde a estrutura, né? Eu quando estava dentro da IBM, eu dizia assim, poxa, eu preciso viajar para tal lugar, coisa e tal. Alguém providenciava uma passagem, alguém providenciava dinheiro, alguém via isso. Quando eu fui abrir minha empresa, eu era a empresa do eu sozinho, né? Então você tem que fazer tudo isso. E daí quando você também começa a ter mais pessoas para trabalhar, você é a estrutura dessas pessoas. Então é uma transição difícil, mas eu faria tudo de novo. Acho que valeu a pena. E agora, assim, teve a transição de CLT para empresário, né? E aí teve depois a transição para investidor, palestrante, educador, né? Mentor. E como que foi assim essa transição? Eu acho que teve uma transição intermediária, né? Eu fiquei 18 anos com a primeira empresa e vendi ela para o mercado americano. Quando eu pensei assim, não vou mais trabalhar com tecnologia. Só que acabei fazendo o quê? Eu era um importador de tecnologia. Eu importava da Bélgica, importava dos Estados Unidos, importava do México, importava do Uruguai, importava da Argentina, na época que tinha muito de tecnologia. E isso me fez aprender a compartilhar conhecimento, porque ao mesmo tempo que eu aprendi, eu tinha que ensinar para quem eu vendia. E talvez essa tenha sido uma nova transição, porque eu não estava trabalhando com um produto que eu criei, eu estava trabalhando com produtos que os outros criaram. Mas isso me ajudou nessa transição para investidor. Por quê? Quando eu vendi a minha segunda empresa, e eu vendi a segunda empresa 14 anos depois, eu tinha decidido não trabalhar mais. Comprei um sítio e ia parar de trabalhar. Aí veio um amigo meu, abriu uma startup, e ele disse assim, Reginaldo, eu tenho um problema muito sério, eu não estou conseguindo vender. Você pode tentar olhar para ver o que eu tenho de defeito? E posso. E eu não conhecia absolutamente nada desse mundo de startups, que é um mundo diferente de tudo aquilo que eu aprendi como empreendedor, né? Porque a gente trabalhava antes muito como empresa, não tão acelerado, né? E ele me convidou, eu disse assim, ok, vamos lá. E eu entendi que o problema dele era vender, e talvez a forma dele comunicar o produto, a forma dele ter colocado o modelo de negócios. E eu entendi que eu tinha potencial para ajudar. Em um mês depois, a gente estava vendendo o produto dele já. Em um ano, a gente tinha dobrado a capacidade da startup. E nesse momento é que eu tomei a decisão de investir em uma startup por ano. E talvez fazer o que os investidores não fazem, né? Quando você entra num grupo de investidores, eles investem dinheiro em você e eles estão apostando que você vai dar certo, mas eles não vivem o teu dia a dia. E eu, com essa primeira startup, eu percebi que a minha experiência
e ajudar o cara a sair do lugar. Porque, de novo, ele é um cara técnico que não conhece nada de gestão, não conhece absolutamente nada de nada, mas tem um produto bom e sabe o que está fazendo. Uhum. E eu conseguia aportar valor na startup com isso. E foi aí que eu tomei a decisão de investir. Ele me convidou e disse assim, Reginaldo, você não quer fazer parte da empresa primeiro? Então, eu aportei conhecimento, eu não tinha nem aportado valor. E aí, no segundo momento, eu fui fazer o quê? Eu fui buscar investidores para investir na startup e acabei sendo um desses investidores. A gente foi reinvestir um valor, trouxe 6 pessoas, nós rateamos um valor X e investimos na primeira startup. Então, foi um aprendizado total. Uhum. E o que eu vejo hoje, talvez do Reginaldo, é que o Reginaldo é um sujeito inquieto. Uhum. Ele tem que estar fazendo alguma coisa. E principalmente o que eu acho é que eu gosto de compartilhar o meu conhecimento no sentido de devolver para o ecossistema um pouquinho aquilo que o ecossistema me deu no passado. Uhum. Entendeu? Então talvez seja o que todo mundo chama de give back, né? Uhum. De você retornar para o sistema, para o ecossistema aquilo que você aprendeu. É isso hoje que me move. Nossa, legal. Esse give back, assim, eu vivo isso também com as artes marciais, né? Eu tive minha trajetória como atleta, lutador, e aí professor também, e aí hoje é hora de compartilhar, né, essa experiência com o pessoal mais novo, assim. E aí você falou do perfil desculpa, esqueci o nome do empreendedor, do dono da startup. Ah, o Clóvis. O Clóvis. Você falou que ele é uma pessoa inquieta. E aí, eu fiquei curioso, qual é o perfil de empreendedor e o perfil de empresa que você prefere para investir? Eu acho que muito mais do que às vezes apostar na ideia da startup, porque às vezes parecem ideias fantásticas, Uhum. mas aparecem empreendedores que são parados, que não se dedicam tanto. E eu sei, né, por uma experiência minha, que quando a gente tem uma empresa, a gente eu cheguei a ter uma época um cartão, o meu cargo era PPTO. Eu acho que foi o único que saiu aí no mundo com esse cargo. E todo mundo me perguntava assim, pô, Reginaldo, o que é PPTO? Dizia assim, pau para toda obra. Porque a gente serve café, a gente limpa o chão, a gente faz compras, a gente compra passagem, a gente cuida dos funcionários. E é verdade, num primeiro momento você tem que fazer de tudo um pouco e muitas vezes fazer coisas que você não sabe. Uhum. Né? E se você pega um empreendedor que não assume esses desafios, ele jamais vai conseguir gerenciar a empresa dele, ele jamais vai fazer com que a empresa dele cresça. Por quê? Porque você precisa de dedicação, você precisa abrir mão um pouco, talvez, da tua família em determinado momento, das tuas saídas, das tuas coisas. Por quê? Porque você precisa se dedicar ao negócio até que ele comece a andar. Uhum. Então, eu prefiro hoje olhar um empreendedor que tem esse jeito, mesmo ele não tendo, às vezes, uma ideia tão maravilhosa, mas ideias são trabalhadas, pessoas são difíceis de trabalhar. Uhum. E aí, como que é, assim, cuidar de tanta coisa, assim? Hoje em dia você é mentor, você é investidor, é palestrante, como que é a sua agenda, assim? Administro muito bem isso. Hoje eu tenho, meus dias são de folga. Hoje, por exemplo, eu fui numa reunião de governança de manhã, vim aqui, passei um pouco no shopping, estou aqui com você, estou indo para Florianópolis, e eu consigo administrar muito bem isso e fazer esse monte de coisas ao mesmo tempo. Talvez se eu tivesse essas mesmas coisas há 10 anos atrás, talvez eu não conseguisse fazer. Eu acho que isso vem também pela maturidade que a gente arranja, de talvez não dedicar tempo naquilo que não vale a pena, e dedicar tempo naquelas coisas que valem a pena. Por exemplo, hoje está aqui, é um momento especial, um momento de compartilhar conhecimento, por que eu não estaria? Uhum. Então, entender isso, né? Aonde você bota teu foco ou aonde você tira o teu pé. Uhum. Aí eu queria falar um pouco da palestra sua no World Creativity Day. O tema... Deixa eu ver aqui. Cultivando ideias inovadoras. Cultivando ideias inovadoras. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia, né, de cultivar ideias inovadoras, assim, às vezes
ainda mais com esse... Hoje em dia tem esse negócio da inteligência artificial, na minha visão, acabam minando um pouco a criatividade das pessoas, né? Ficam um pouco acomodadas. Como que a gente gera ideias inovadoras, assim, nos dias de hoje? Primeiro, essa palestra Cultivando Ideias Inovadoras, ela nasce de duas paixões que eu tenho. Uhum. Eu tenho um sítio, adoro plantar e adoro colher. Ah. Então, o cultivar vem de você cultivar isso, né? Cultivar, cuidar desde a semente, que é a ideia. Uhum. Cuidar onde você planta isso, qual é o solo para que isso dê certo. E, ao mesmo tempo, você colher os frutos na hora certa. Uhum. Junta isso com a minha paixão por negócios. E hoje por startups, de fazer com que negócios aconteçam, né? De novo, você pega uma ideia, você vai achar onde colocar isso no mercado e vai colher o resultado, que daí, no caso da startup, geralmente são resultados financeiros, né? Uhum. Mas, comparativamente, essa palestra traz uma trilha comparando cultivar plantas e cultivar negócios. Uhum. E ela foi criada justamente porque eu acho que a vida da gente, né? E eu sigo muito essa trilha, que a gente tem que criar coisas, tem que ter ideias, a gente tem que tá sempre criativamente olhando para o lado e vendo o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso mudar ali. Então você sempre está trabalhando com ideias. Hoje eu não estou aqui porque a minha mala está lá no carro, mas eu sempre tenho um bloco junto, e às vezes eu estou andando no carro e anoto o negócio. Uhum. À noite, anoto o negócio em casa. No outro dia eu vou trabalhar e coisa e tal, e vejo isso. Mas a primeira trilha, a gente nunca está parado no mesmo lugar, a gente está criando. Uhum. E isso a gente perde muitas vezes. Quando você vai trabalhar, você é podado, você tem fieldos, as escolas. Tem uma trilha de coisas que a gente vai sendo podada a nossa criatividade. Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu vejo a criatividade com uma necessidade, inclusive as startups vivem de criar coisas novas, né? Uhum. Você tem que pensar em inovação, que é fazer o quê? Fazer com que aquela ideia se torne realidade. Não adianta nada eu ter belas ideias e não colocar em prática. Uhum. Então, para mim, a segunda parte da trilha é inovação. É pensar agora como é que eu vou pegar aquela ideia e materializar isso num produto, materializar em alguma coisa que eu possa tornar vendável. E a terceira parte, que eu sempre acho dessa trilha, é você pode ter ideias, você pode inovar e colocar elas em ação, mas você tem que saber empreender para ter resultado sobre isso. Então, na cabeça do Reginaldo funciona assim. Eu tenho sempre essa trilha, e isso eu levo para a vida pessoal, isso eu levo para a minha vida empreendedora, e isso eu levo para as startups. Que as pessoas têm que pensar nessa trilha. Não adianta nada eu querer ter resultado sem ter feito as duas outras partes. Uhum. Não adianta nada eu inovar e não buscar um resultado. Então, por que eu estou fazendo? Uhum. E não adianta nada, às vezes, eu inovar sem que eu seja criativo e mude as coisas. Eu não quero copiar uma ideia, eu quero fazer uma ideia nova. Então, essa palestra é justamente uma provocação nos empreendedores ou nas pessoas em geral, de que elas têm que realmente botar sua criatividade em ação, botar a inovação para fazer com que a ideia aconteça e buscar um resultado em cima disso. Então essa palestra traz essa provocação, mas sempre olhando a parte do cultivo de plantas. Então, assim, transformar assim, a ideia em inovação, muitas vezes não é, por exemplo, não é necessário, que o pessoal fala, reinventar a roda, criar uma coisa totalmente nova, né? E como a gente faz para ter ideias de inovação que não seja algo criando algo do zero, assim, seja uma inovação, como é que se diz? De algo que já existe, mas uma melhora daquilo que já existe, assim. Então, eu fiz um trabalho agora, uns 3 meses atrás, numa empresa, onde ela queria criar um banco de ideias entre os funcionários. Uhum. Eu fui fazer essa palestra, Cultivando Ideias Inovadoras. Na parte da manhã, eu fiz 6 horas da manhã para uma turma, eu fiz às 11 horas da manhã para outra turma, eu fiz às 3 horas da tarde para outra turma da empresa, e eu fui fazer às 11 horas da noite. Por quê? Porque eles queriam tirar todo mundo do chão para as pessoas pensarem em melhorias no seu dia a dia dentro da empresa. Uhum. E saiu melhorias assim, poxa, essa chave está aqui no processo, está na minha frente,
Mas se eu botasse ela aqui, eu não precisava nem olhar. E saíram várias melhorias que foram muito simples, de não ter que reinventar nada, não ter que fazer nada, só mudar. Então, essa provocação é justamente assim, muitas vezes quando eu falo de inovação, né, eu digo assim, a inovação, aquela disruptiva que a gente vai criar um foguete, que vai para não sei aonde, essa acontece em 50 milhões. Mas quantas melhorias a gente poderia ter criado no dia a dia da gente, no nosso processo diário de fazer as coisas, que não custaria absolutamente nada. E a gente identificou dentro dessa fábrica, né, dentro de todos os funcionários, mais de 100 pequenas melhorias de processo que as pessoas já sabiam como fazer. Mas às vezes tinham medo de chegar lá e dizer assim, Everton, eu queria mudar isso aqui, daqui para cá. Porque eu acho que isso aqui é melhor. Então, justamente é trabalhar isso para instigar as pessoas a realmente exporem as suas ideias. E as outras pessoas a escutarem as suas ideias. Porque esse é um problema também. Às vezes eu vou lá, levo uma ideia para você. Joia. Você diz assim, não. Leva a segunda. Não. Leva a terceira. Não. Eu já não vou levar mais a quarta. Eu canso de fazer esse papel, né? Então, esse trabalho que eu fiz foi instigar os dois lados. Um lado a falar e o outro lado a escutar. A escutar e mensurar. E também pensar assim, né? Porque a gente também, às vezes você pensa, vou dar uma ideia pro Everton. Mas eu não consigo implementar essa ideia amanhã. Talvez eu tenha que mudar um pouco mais de coisa do que simplesmente mudar uma ferramenta de lugar. Ou talvez isso dependa de outras coisas. Então a pessoa que fala também, ela tem que ser informada. Então, quando a gente fala nessa questão de cultivar ideias e inovar, ou criar melhorias, tem que existir uma transição de respeito. Até pelo tempo, né? Eu estou dedicando tempo para te dizer melhorias. Poxa, volta para mim, Reginaldo, gostei da tua ideia, só que a gente não consegue implementar ela agora porque falta isso, isso e isso. Quando a gente fizer esses 3 pontos, nós conseguimos chegar na tua ideia. Pode ser? Isso é um diálogo saudável que as empresas esqueceram de fazer. E aí, como é que a gente estimula as pessoas a terem mais ideias, a exporem suas ideias e a ouvir a ideia dos outros, assim? Dinâmicas. Eu, pelo menos, uso muito dinâmicas dentro das empresas. Começar com coisas muito simples. Né? Eu tenho uma coisa que é muito simples que eu faço, que é chegar para o pessoal e digo assim, pessoal, eu quero fazer uma viagem para São Paulo. Quanto tempo eu levo? Pô, não é só me dizer quanto tempo. Eu vou de carro ou vou de avião? Eu vou de bicicleta? Eu vou parar para fazer lanche? Qual é a velocidade? Sabe, o pessoal vai calculando e eu faço isso com uma dinâmica na equipe que todo mundo vai falando. E é interessante que às vezes pessoas que não falam nada começam a opinar. E tem várias coisas, né? Aí chega uma hora todo mundo diz assim, mas Reginaldo, eu já falei tudo. Eu disse, não, vocês não falaram tudo. Ainda faltam 2 coisas. O que, Reginaldo? O que, Reginaldo? Digo assim, vamos pensando. Aí alguém diz assim, poxa, mas da onde você vai para São Paulo? Digo assim, bela pergunta, porque eu só falei que eu queria ir para São Paulo, não falei que era daqui, ou se eu vou sair de Curitiba. Então você precisa saber o teu ponto de partida. Qual é o teu ponto de partida? Mas isso, ainda falta uma coisa. E fica aquele debate. Isso cria uma interação onde as pessoas, ao mesmo tempo, elas falam, primeiro porque elas ficam chutando. Eu fico desafiando. Cara, falta uma coisa, vocês não podem vocês não descobrirem isso. E tira a timidez das pessoas. E a última coisa, às vezes eu falo assim, pô, vocês não me perguntaram se era São Paulo capital ou se era o estado de São Paulo. Eu só queria até a divisa, Paraná com São Paulo. Putz, sabe? Mas essa brincadeira simples instigou a todo mundo falar e todo mundo ouvir. E assim tem várias dinâmicas, né, que são tremendamente bobas, né, se a gente olhar. Mas elas têm o fundo de criar engajamento, de fazer com que as pessoas se engajem num problema e tragam soluções. E principalmente que isso se torne colaborativo. Onde cada um, você vai dando uma opinião, o outro vai dando outro, o outro vai dando outro. De repente a gente está com uma construção. Uma construção que não saiu só da cabeça do Everton ou do Reginaldo. Saiu da cabeça de uma coletividade que estava ali.
E isso é uma transformação. A gente perdeu isso, na verdade, dentro das empresas. Então, o que tem que fazer agora? Voltar a estimular isso para que as coisas aconteçam. Uhum. Então, aí do ambiente onde a criatividade é estimulada, nasce ideias, né? Que aí vão gerar inovações, né? Que vão gerar melhorias pequenas, que vão gerar evoluções, às vezes que, sabe, você fez um pouco a mais do que seria, e vão gerar inovações que às vezes você nunca pensou que ia fazer. Uhum. Mas esse estímulo das pessoas engajarem, colaborarem, trocarem ideias e se respeitarem, uma em falar e a outra em ouvir, ou de todo mundo ouvir, né? Porque às vezes também eu tô aqui e eu te digo assim, poxa, Everton, mas eu testei isso que você falou, não deu certo. Cara, mas vamos fazer isso de novo. Não, então a gente já sabe que não deu certo. Vamos tentar achar uma maneira de fazer diferente? Sabe? É conversa, é diálogo, estímulo da criatividade. Então, assim, no final das contas, acaba que não existe ideia ruim, né? É algo que, com a conversa, acaba você vendo algum valor naquela ideia, né? Alguma aplicação. Eu particularmente, eu acho que não existe ideia ruim. Uhum. Existe ideia não lapidada. Tanto que, por exemplo, eu tenho um dos símbolos meus de logo são 2 diamantes. E diamante a gente sabe que sai do carvão e tem que ser lapidado até chegar ao ponto certo, né? Uhum. E é um diamante, ele custa bastante dinheiro. E eu tenho que lapidar. A mesma coisa eu acho da ideia. E eu tenho os 2 diamantes, eles juntos como o símbolo do infinito. Por quê? Porque apesar da gente lapidar, a gente nunca vai parar de lapidar uma ideia. Ela sempre pode ser melhorada, E às vezes a ideia também ela é lapidada num primeiro momento e talvez não tenha como melhorar ela agora. Mas talvez daqui a 2 anos surjam outras tecnologias, surjam outras coisas que me façam de novo eu avançar naquela ideia. Uhum. Então a gente pensar sempre que a gente tem que estar... Ideias, elas têm que ser lapidadas para serem boas, mas a gente pode ficar olhando ela sempre para lapidá-la constantemente com novas situações que aparecem. Uhum. E aí, como eu transformo uma ideia em um negócio assim? É algo simples ou é algo muito difícil? Eu acho que isso é fácil. No sentido do quê? Muitas vezes a gente tem uma ideia e acha que a gente tem a ideia de ouro. Uhum. Mas eu esqueci de falar com o Everton, eu esqueci de falar com as outras pessoas para entender se aquilo que eu vi como uma solução de um problema ou como um problema é realmente um problema. Eu gosto muito de um evento que acontece, que é um evento mundial, chamado Startup Weekend, que é um final de semana de startup. E você tem lá, as pessoas lançam ideias no início, na sexta-feira, e no sábado, elas são obrigadas a sair para a rua para conversar com pessoas para entender se aquilo que elas entenderam como problema não é. E é muito interessante porque as pessoas só conseguem ver isso depois que passaram por um projeto desses, que elas chegam ao final, às vezes de sábado, e elas mudaram 3 vezes a ideia delas. Porque primeiro elas foram conversar com as pessoas e as pessoas não pagariam para aquela resolução, para aquela melhoria de coisa. Uhum. E se não paga, de novo, para que você vai fazer? Então, a ideia, o trabalhar a ideia, ela é um serviço que não é só da tua cabeça. Você tem que conversar com as pessoas que poderiam comprar essa ideia e ver, primeiro, se elas aceitam que aquilo é um problema, se aceitam a tua melhoria de ideia, que é uma solução, porque às vezes também vem muitas ideias boas quando você conversa e diz assim, poxa, se eu botasse mais uma perna nesse óculos aqui, para que você vai botar uma perna a mais? Eu só tenho 2 orelhas. Uhum. Ah, mas poxa, e se eu botasse aqui um negocinho pro nariz, porque daí não machuca? Pô, isso é legal. Sabe? Às vezes coisas simples de sentir as pessoas se elas comprariam ou não. Eu vou contar uma história rápida aqui. A segunda startup que eu investi é uma startup de robótica. Uhum. E ela faz o quê? Ela faz ensino de robótica, ela criou um livro simples e um kit de robótica. Então dentro são bichos, em história de bichos. Cada bicho tem a sua função, tem o jacaré Norberto, que é eletricista, não sei o que lá, que é o cara da hidráulica, mas são todos bichos, justamente para
ganhar o mundo das crianças. Uhum. Que é um ensino de robótica de 6 a 12 anos. E eles fizeram um negócio muito bem montado, eu adorei. Porque você vai lendo a história e vai montando o kit aqui. Aí, de repente, você monta um braço mecânico, de repente, você monta uma lanterna. Tem uma pilha de coisas que você faz. Cheguei, quando eu fui investir neles, eles não conseguiam vender. Eles tinham 2 escolas só. Eu disse assim, não pode. Ou eu tô ficando louco, porque eu gostei da ideia de vocês, e você não consegue botar em mais escolas. Aí eu disse assim, posso fazer uma coisa? Eu disse assim, eu vou conversar nas 2 escolas que compraram de vocês. E fui lá, conversei com a diretora. Uma conversa simples, né? Uhum. Assim, como nós estamos aqui. Por que a senhora comprou o kit deles? Ah, porque todos os outros que vieram vender kits de robótica aqui, vendiam junto um laboratório para a escola que custava 15 mil reais. E eles não precisam de nada disso. Eles vêm um kit com todas as peças e eu não preciso investir 15 mil reais. Em nenhum material comercial deles estava escrito isso. E é uma vantagem. Uhum. E eu, por não conhecer o negócio, eu não percebi isso também. Aí eu disse, e o que mais? Ele disse assim, uma outra coisa que os pais elogiam muito o kit deles é porque não leva para frente do celular nem para frente de computador. E a gente quer evitar até os 10, 12 anos que eles estejam na frente do celular, trabalhem muito com computador. Em nenhum lugar é escrito isso também. A gente mudou isso. Na primeira comunicação de vendas, a gente botou lá. Não é necessário ter um laboratório pré-instalado, todas as peças vêm em conjunto, e um dos objetivos é afastar as crianças das telas do computador nesse momento e que elas trabalhem com a leitura, assim. 6 meses depois a gente tinha 47 escolas vendidas mais. Caramba. Entendeu? Então, o quanto é importante você entender o mercado. Por que ele compra de você? Por que ele compraria de você? Ou às vezes até fazer com que o mercado entenda o que você está oferecendo, porque ele também não pode não ter entendido. Uhum. Então, por exemplo, eles já tinham oferecido para muitas escolas. E as outras pessoas não tinham entendido isso. Poderiam ter entendido como as 2 primeiras entenderam, né? Uhum. Então, essa parte de validar, de você conversar com o mercado, talvez seja o grande segredo de fazer uma ideia dar certo. No caso deles, a ideia estava 100% perfeita. O que estava errado? A comunicação. Numa outra startup que eu cheguei, eles tinham 934 apresentações, 0 de vendas. Tem alguma coisa errada, né? Uhum. Fui entender, eles estavam tentando vender a solução dele para técnicos e os técnicos viam isso como concorrência. Ele disse assim, cara, vamos sair de vender para o técnico e vamos vender para o gestor, porque o gestor vai gostar. No momento que a gente fez isso, a gente vendeu os primeiros projetos e hoje essa startup dobra 100% ao ano, todos os anos, desde 2021. Então, é muito importante você conversar com quem você está vendendo, ou você entender para quem você está vendendo, entender o que você está comunicando e entender, às vezes, se o teu produto está bom ou não está. Uhum. Sabe? Validar isso tudo. Esse talvez a palavra-chave, é validar a tua ideia. O grande problema disso, Everton, às vezes é assim, a pessoa tem uma ideia e ela assume tão aquela ideia como certa que ela toma as dores. Se eu disser assim, cara, faltou um parafuso ali. Ah, não faltou não. Uhum. Cara, mas faltou, por isso que não segura na mesa. Não. E o cara não mexe. Então, sabe, escutar o mercado, isso é importante, não só nos exemplos que eu dei dentro das empresas, mas o exemplo para qualquer empresa que queira colocar o seu produto no mercado. É entender se na visão do cliente, o cliente está sendo 100% atendido ou não. Uhum. E no mundo das startups tem muita resistência a ideias assim? Ou é mais uma coisa do mercado da empresa tradicional assim? Eu diria que é muito mais na startup. A empresa tradicional, ela mais ou menos ela tem um tanto de pesquisa. A startup, como é um modelo acelerado, às vezes eles esquecem de fazer esse papel da validação, de entender o que tem. Tá? Eu já tenho um produto bom e às vezes eu escuto muito assim, sabe por que eu não vendo, Reginaldo? Porque o cliente não entendeu o meu produto.
Ele disse assim, bem, aí tem 2 problemas. Ou realmente você não entendeu o que ele está te dizendo, que talvez ele não queira o teu produto por algum motivo, ou você não conseguiu explicar direito. Porque se ele não entendeu, o problema continua sendo teu, é você que quer vender. Ele não é obrigado a comprar de você, mas você quer vender para ele. Você foi lá e entendeu por que ele não te comprou? Porque eu sou um cara que eu faço assim, se você não comprar um negócio meu, eu vou dizer assim, Everton, podemos sentar um pouquinho? Eu queria entender por que você não comprou. Ah, porque eu achei o preço mais barato ali do cara. Ok, isso não tem, às vezes não tem o que fazer, né? Mas não, tem inúmeras coisas. Não, porque isso aqui não me atende por causa disso, daquilo. Poxa, será que eu não esqueci de fazer isso na minha ideia? Será que eu não esqueci esses pontos na minha ideia? Sabe? Hoje nas startups acontece muito isso. A pessoa concebe uma ideia e já acha que ela tem 100% da ideia pronta. E muitas vezes ainda está imaturo, né? E aí daí a importância do mentor ou do investidor anjo, né? Eu diria assim que talvez não precisasse do mentor, não precisasse do investidor anjo, se o cara só abrisse a cabeça dele e dissesse assim, cara, eu vou fazer esse papel. Porque às vezes eu chego nas mentorias e digo assim, mas você perguntou pro teu cliente o que aconteceu? Não. Pô, cara, você não precisa de um mentor para fazer isso. Ou até você precisa na primeira vez, mas na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez, sabe? E o investidor anjo, eu acho que esse não é o papel dele. O papel dele é trazer mercado pro cara. É trazer networking, é trazer, de repente, as empresas que eu conheço para olhar o produto do cara. Entendeu? Então, o papel do investidor é fazer com que aquilo dê resultado. Eu, por exemplo, me preocupo, os primeiros 6 meses, eu ajudo o cara com a estratégia comercial, eu ajudo o cara com um monte de coisas para que ele ganhe mercado. Porque depois que ele tem dinheiro, a empresa dele vai sozinha. Tá? Outra história rápida, eu sempre tenho umas histórias para contar. Mas eu cheguei numa startup, ela queria 300 mil reais de investimento. Falei assim, cara, impossível. Impossível você precisar de 300 mil reais. Ah, mas não, eu preciso, assim, me mostra. E a gente foi fazendo as coisas e, na verdade, o que eles precisavam era vender. Ele não tinha dinheiro para vender para você. Mas, poxa, e pro segundo, e pro terceiro, e pro quarto. E eu digo, cara, melhor dinheiro que tem no mercado, e olha que eu sou investidor, tá? Melhor dinheiro que tem no mercado é você vender suas coisas. Então, vamos atrás de você vender. Vendeu, cara. Aí eles venderam, foram esses meninos da robótica, eles venderam as 47 escolas. Quanto eles precisaram de dinheiro para levar adiante? 50 mil reais, que era para comprar uma impressora para produzir o dobro de kits que eles produziam até aquele momento. E eles iam jogar 300 mil reais em vendas. E não iam vender. A outra startup lá, que eu comentei antes, 934 apresentações e 0 vendas, ela recebeu um aporte de 500 mil reais. Quando eu cheguei nela, ele já tinha gasto 300 mil e continuava 0 vendas. Então não é dinheiro às vezes. O investidor anjo também ele tem que aportar o seu conhecimento para que a roda da startup gire. Faça acontecer, né? E isso acontece vendendo. E aí, por exemplo, tem um investidor anjo e tem um mentor. Geralmente, uma pessoa escolhe um papel e assume um papel na empresa ou é comum a pessoa fazer os 2 papéis? Eu hoje faço 3 papéis, na verdade. Eu sou mentor quando eles precisam, então essas 5 startups, hoje elas me ligam a hora que elas precisam para a gente trocar uma ideia. E como mentor, eu faço o papel de advogado do diabo, né? Eu não dou as respostas, eu faço as perguntas. Por quê? Porque eles são os donos da empresa e eles precisam tomar as decisões. Então eu não posso tomar a decisão pelo Everton, porque depois não dá certo, o Everton vai dizer assim, pô, Geraldo, foi você que tomou essa decisão. Não. Então eu faço as perguntas para instigar eles a dizer assim, cara, pensa nessa alternativa, ponto positivo, ponto negativo. Todas vão ter um ponto positivo, um ponto negativo. Escolhe a que menos te afeta.
Uhum. Então, em alguns momentos eu faço o papel de mentor. Tenho outras 7 startups que hoje eu faço parte do conselho. O que faz o conselho? Ao invés de mentorar no dia a dia, a gente faz um acompanhamento das startups para ver se elas estão andando bem ou não. Então, ajudo eles a olhar a gestão financeira, ajudo eles a olhar a gestão de RH, contribuo na gestão, às vezes, de produção, na gestão de vendas. Então, conselho, né? Os dois são muito similares. Só que o conselheiro está muito mais olhando estrategicamente tudo isso. Às vezes, né? Poxa, eu queria internacionalizar minha startup. Eu digo assim, cara, quantos clientes você tem? Ah, eu tenho 17. Eu digo assim, com 17 clientes no Brasil, você acha que você tem que internacionalizar? Claro, eu vou vender em euro, vou vender em dólar. Sim, mas você também vai gastar em euro e vai gastar em dólar. Você também tem que pensar isso. E a gente sempre põe o dinheiro na frente para depois tirar ele. Uhum. Ah, mas Reginaldo, apareceu uma oportunidade aqui assim de exportar para a Alemanha. Isso tá bom, cara. Mas você não conseguiu ainda vender dentro do Brasil. Você não conseguiu sair do teu estado. Como é que você quer vender para a Alemanha? Você tem alguém que fala alemão aqui dentro? Você vai contratar alguém? Como é que você vai fazer isso? Então, um conselheiro é muito mais, às vezes, estrategicamente, não deixar o cara tentar dar um pulo que a perna dele não vai alcançar. Uhum. É pensar estrategicamente. Então, às vezes eu digo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um plano de internacionalização. O que você precisaria ter hoje para fazer para a Alemanha? Você precisaria ter uma pessoa aqui que falasse alemão, você precisa ter não sei quantos mil euros para você poder fazer uma viagem lá, para você vender, ou você vai buscar um parceiro lá, sabe? Fazer esse plano. E às vezes até para mostrar para o cara que é inviável. Uhum. Por exemplo, eu na minha primeira empresa, eu tinha 250 clientes no Brasil quando eu optei em internacionalizar. Esses 250 clientes no Brasil estavam em 20 estados. E é muito interessante esse trabalho, por exemplo, de você nacionalizar. Porque vender para o Rio Grande do Sul é diferente de vender para São Paulo e é diferente de vender para o Pernambuco, ou para o Rio Grande do Norte, ou para a Amazônia, para qualquer lugar. Cada lugar desses é um aprendizado para você vender. Pessoas diferentes, culturas diferentes. Isso muda tudo. E isso me ajudou a ter um treino para eu pensar em internacionalizar. Aí eu tinha 50 clientes da América Latina já. Peru, Venezuela, Uruguai, Argentina, Equador. Fui tendo. E aí me surgiu uma oportunidade de vender para os Estados Unidos. Eu juro para você que na época eu fiquei pensando se valia a pena eu sair da América Latina com 50 clientes e vender para os Estados Unidos. Aí eu pensei, putz, vou. Eu já tinha uma base sólida de dinheiro, né? A empresa já faturava, eu tinha 250 clientes no Brasil, mais 50 na América Latina. Isso me dava uma carteira muito boa de valores para investir. Fui, vendi para 20 e aí a minha empresa foi comprada. Por quê? Porque eu tinha solidez nos Estados Unidos, eu tinha solidez na América Latina e eu estava sólido no Brasil. E eles compraram pela minha carteira de clientes. Então, no fundo, o que vale na tua empresa? O teu produto? Vale a tua carteira. Uhum. Porque o teu produto alguém pode vir aqui olhar, vai ali do lado e copia. Mas o teu atendimento ninguém copia. A tua, sabe? A tua predisposição de arrumar as coisas, de estar junto com os clientes, ninguém copia. Uhum. Então é interessante isso, esse papel do conselheiro também, porque o conselheiro é exatamente para que o cara não faça, às vezes não dê o passo maior do que a perna. E o anjo investidor, né? O investidor anjo, é o cara que tem o papel de fazer com que outras empresas conheçam a tua solução ou a tua empresa. E aumentar o teu network, colocar talvez você em feiras, trazer em clientes, sabe? Fazer com que você consiga vender mais. Uhum. Às vezes tudo isso se mistura muito, né? Às vezes eu sou no mesmo dia mentor do cara, sou investidor anjo e eu sou o conselheiro. Uhum. Mas são papéis bem distintos e poderiam ser 3 pessoas.
Tá? Então, o mercado hoje é complicado, mas ao mesmo tempo eu acho assim que é interessante, porque quando eu abri minha primeira empresa, se eu tivesse tido mentores, eu teria dado menos que os burros na água. Não tinha, né? A gente nem sabia o que era mentor na época. Você tinha consultores, você tinha assessores, mas não tinha mentores, né? Que conhecessem o teu negócio. Eu nunca tive um investimento anjo nas minhas empresas. Minhas empresas sempre foram baseadas nas vendas. Eu só dava os passos que eu conseguia alcançar com o dinheiro que eu tinha. E eu não tinha com ninguém no conselho. Hoje eu acho que isso facilita muito no sentido de você ganhar tempo. Você não fica errando mais tanto tempo. Você encurta esse tempo de testar, validar, acontecer. Por quê? Porque tem pessoas que já têm um conhecimento de mercado que te ajudam a isso. Tá? Então, não sei se eu consegui explicar tudo, mas... Ficou legal. Uma coisa que eu queria saber é como uma startup se torna atrativa para um investidor anjo. Assim. O que o investidor anjo ele observa na hora de investir numa startup? Eu acho que tem dois momentos. Né? O investimento só acontece em 2 momentos. Às vezes quando ela está 100% na ideia e às vezes quando ela já tem uma certa atração de vendas. Ou seja, ela já vendeu e ela já comprovou de que ela consegue ganhar mercado, ela só precisa de mais dinheiro para crescer. Mas de qualquer forma, por exemplo, quando a gente olha na ideia, é aquilo que eu te falei antes. A ideia pode ser trabalhada. Então a gente olha, nesse momento aqui, eu estou olhando muito mais o empreendedor. Por exemplo, se é um casal, a gente já fica, poxa, será que eu vou investir? Porque casal tem 2 problemas, né? Eles podem se separar na vida pessoal e separar a empresa. Então você já olha e diz assim, pô, será que eu vou fazer uma aposta neles? Cara sozinho. É muito difícil hoje ter uma empresa, ter uma startup e conseguir vencer todas as barreiras sozinho. Então ele precisa ter mais 2 sócios. Eu acho que 3 é um bom tamanho de sociedade. E gosto do número ímpar porque numa votação sempre alguém decide, né? Se essas pessoas que estão na sociedade, elas são complementares. Então, por exemplo, eu tenho alguém da área comercial? Tenho. Eu tenho alguém da área técnica? Tenho. Eu tenho alguém que goste, que trabalhe com gestão ou que trabalhe com a operação entregando os clientes? Sim. Esse conjunto de 3 pessoas é um negócio que faz a empresa funcionar. Agora, você pega, são 3 técnicos. Ninguém sabe vender, ninguém sabe gerir nada. Você já fica assim, poxa, a ideia é boa, mas os 3 caras podem não dar certo. Então são as avaliações quando está na ideia, é muito mais sobre as pessoas que estão compondo o quadro societário do que a ideia. Porque, de novo, a ideia pode ser trabalhada, as pessoas não. E às vezes é muito difícil, quando são 3 pessoas técnicas, alguém abandonar aquilo que o cara tem 100% de domínio, que é a área técnica, e ir para uma área comercial que ele não tem nenhum domínio. É muito difícil essa opção. Então, aí o cara diz assim, não, mas então nós vamos contratar comercial. Mas, cara, você vai contratar um comercial, quanto te custa? Você está só na ideia. Até você construir isso, como é que você vai sustentar essa ideia? Né? Então, isso na parte da ideia, a gente olha muito mais as pessoas do que a ideia. Quando ela já está vendendo, a gente olha muito mais a parte de gestão deles. Porque às vezes tem um cara que está vendendo maravilhosamente bem, mas você olha, ele está, ao mesmo tempo que ele está vendendo para 10 esse mês, ele está perdendo 5 do mês passado. Putz, por que ele está perdendo 5 clientes no mês passado? Ele está perdendo porque ele não atende bem, ou porque o produto dele não atende bem. Então, sabe, a gente olha muito mais como é que está a empresa no contexto geral. Ela está organizada? Tá. Ela tem vendas? E às vezes não precisa ter grandes vendas. A gente vê, às vezes, algumas ideias que são fantásticas que você sabe assim, poxa, isso aqui vai vender. Mas se olha as pessoas, elas gastam mais dinheiro do que elas têm. Ou elas não cuidam do cliente, sabe? Então, de novo, você olha as pessoas, só que com outro olhar já.
É um olhar muito mais se ela consegue ganhar dinheiro e fazer com que esse dinheiro dê resultado. Mas sempre, você tá vendo? Eu tô olhando as pessoas. Porque é isso que vai fazer o diferencial da empresa. Por exemplo, na minha primeira empresa, nós éramos 3 técnicos. E quando a gente começou, os primeiros 6 meses, a gente tomou uma decisão. Assim, quem vai ser o comercial? E aí eu abandonei a área técnica, que eu tinha segurança, e fui ser o comercial da empresa. E daí, na verdade, eu entendi que não adianta eu ter um belo produto se eu não vender. Eu preciso vender. Então, essa é a primeira consciência hoje que quando eu falo com as startups, é isso. Cara, qual é a tua preocupação em vender? Porque é isso que faz a roda girar. Então, se você olhar, os 2 momentos são diferentes, são olhares diferentes, mas são sobre pessoas. É isso que te leva a investir em uma startup. As pessoas. Porque às vezes você pega, né, pessoas que simplesmente não acatam tuas ideias. Apesar da minha experiência, apesar da experiência de uma porrada de cara que tá ali, o cara diz assim, não, eu tô certo, eu vou continuar nessa linha. E você sabe que o cara tá afundando. E assim, qual que envolve mais risco, né? Porque a gente pode pensar, né, que uma startup lá no momento mais inicial, assim, pode envolver mais risco. Mas o outro que já está vendendo, já tem uma cultura mais ou menos estabelecida ali e pode ter uma resistência para ajustar essa cultura. Então, qual dos 2 momentos que envolve mais risco, assim? Eu acho que a vida do investidor anjo, ou a vida de quem investe, é um risco, né? Se você olhar os 2 momentos, quando está na ideia e quando já tem vendas, se eu apostar aqui 50 mil em você, por exemplo, e a tua empresa dá certo, às vezes eu vou vender por 80 vezes o valor que eu coloquei. Quando for vendido, são 80 vezes 50 mil. E quando você está aqui na ideia mais pronta, mais sólida, também a empresa tem um valuation maior, né? Que é quanto ela vale no mercado. A gente tem algumas fórmulas que a gente calcula isso. Eu jamais vou conseguir as 80 vezes daqui. Talvez eu consiga 10 vezes, 15 vezes. A não ser que seja uma ideia esplendorosa, que mude tudo. Mas a minha aposta, os meus 50 mil aqui vale talvez 80 vezes e os meus 50 mil aqui vale no máximo 20 vezes. Aonde é melhor apostar? Eu sempre mantenho o equilíbrio. Uma aqui, uma aqui. Porque essa aqui eu tenho mais certeza que vai dar certo. Essa aqui eu tenho bem menos certeza que vai dar certo. Mas se essa aqui der certo, eu vou ganhar muito mais do que aqui. Do que na outra. Então é importante você ter esse equilíbrio. Então eu olhando a minha carteira, ela está sempre equilibrada entre ideias e startups que já tiveram alguma atração de vendas. E mais ou menos isso é o que o mercado faz também. Se eu tenho lá, eu invisto em 10, eu invisto em 20, eu invisto em 30, eu trago o equilíbrio entre a certeza e a incerteza. A incerteza é o risco, é uma aposta, né? E a outra eu já tenho, pelo menos, poxa, o cara já vendeu, já tem clientes, está sólido, eu tenho que ajudar ele a fazer crescer. E quanto tempo é essa tua aposta, geralmente? 7 anos. Não espere nada antes de 7 anos. Eu tive uma felicidade, eu vendi uma com 1 ano e 8 meses. Eu ganhei 5 vezes o que apostei. Foi um período curto, mas, pô, foram 5 vezes o que eu apostei. Nenhuma aplicação financeira daria isso, entendeu? Mas é você também saber montar esse teu equilíbrio, essa tua carteira de investimento, e é assim que todo mundo pensa. E dentro das startups que você investe, você faz o estímulo ao cultivo de ideias, assim? Sim, a gente tem uma reunião anual sempre, e essa é presencial, porque, por exemplo, eu tenho uma startup em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Toledo no Paraná, Cascavel. Essas são as 5 que eu invisto. Você vê que uma em cada lugar. Então, agora em fevereiro eu dei uma rodada em todas elas para a gente conversar olho a olho e montar um planejamento desse ano.
Mas todo bimestre a gente faz um de acompanhamento. A gente está indo bem, não está indo bem, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa melhorar no produto. Vamos lá, vamos estimular a gente pensar o que a gente pode fazer mais no produto da gente. Uhum. Por exemplo, quando eu tive a minha empresa, e é interessante esse meu pensamento, porque talvez isso tenha sido futurista. Eu vendi ela em 2006, né? Então já faz um bom tempo. Uhum. Já vai fazer quase 20 já. Quase 20 anos, né? Eu criei um produto que era, talvez hoje a gente chamaria de gestão de clientes, CRM, né? Mas eu fiz ele totalmente modular em 20 pedaços de Lego. Eu chegava na tua empresa e dizia assim, cara, usa esse pedaço. Chegava na empresa dele, usa esse pedaço. Chegava na outra empresa, usa esse pedaço. E quando eu via, esse pedaço ia puxando os outros 19. E aí, de repente, o cara botava o segundo módulo. E eu fui crescendo de um jeito que eu entrava devagarinho, né? O custo era baixo, coisa e tal. E eu cheguei a ter manutenções caras e cada empresa me pagar entre 10 a 16 mil por mês para usar o que eu tinha. Uhum. Você pega 250 empresas, isso dá um bom faturamento. Mas isso foi uma inteligência talvez que eu tenha feito sem saber. Uhum. Hoje eu tento implantar isso nas startups, com que elas façam pedaços, mas que ao mesmo tempo vão criando outros pedaços para poder complementar dentro do cliente. Porque quando a gente está dentro do cliente, a gente começa a ver a realidade. O que você mais precisa? Eu precisava mais isso, precisava mais aquilo. Putz, eu consigo botar no meu produto? Eu consigo fazer isso? Uhum. Né? Então, estimular isso, deles serem olheiros dentro dos clientes deles. Esse é o grande desafio nosso a cada reunião bimestral. É assim, o que a gente poderia fazer de novo no nosso produto que criasse valor para ele? Então, esse é o desafio bimestral de toda startup e esse é um estímulo que a gente fica, às vezes, numa reunião online, 3, 4 horas, ou divide ela em 2, 3 reuniões de 1 hora, sabe? Para a gente se provocar, trazer. E eu acho que isso a gente deveria estar fazendo constantemente nas empresas. O que eu posso melhorar? Uhum. Ou o que eu poderia fazer para agregar mais valor ao meu produto ou à minha empresa? Quando a gente aprender a se questionar, né? Eu acho que isso cada vez vai fazer com que a gente melhore continuamente a nossa empresa, o nosso dia a dia, as pessoas e tudo mais. Uhum. A gente está chegando no final do nosso tempo. Nossa, muito obrigado pela aula que eu tive hoje aqui, né? Eu acredito que o pessoal todo que assistiu gostou bastante. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Resumindo tudo que a gente conversou aqui hoje, né? E deixasse também mostrasse onde o pessoal pode te encontrar na internet também. Tá. Eu acho que uma mensagem que todo mundo sempre me pede, né? Se sim, Reginaldo, você voltaria a empreender? Você faria tudo? Você continua empreendendo, né? Uhum. Só que hoje eu empreendo nas empresas dos outros. Nunca desisti dos sonhos. O Reginaldo, lá atrás, né? Estudei em escola pública, meus pais eram operários, arrisquei de ter ido para São Paulo com 17 anos. Uhum. Eu acho que a primeira coisa, assim, eu aceitei os desafios da vida. Eu tenho um negócio, só que eu não aceitei. Aos 22 anos, que era para mim trabalhar como desenvolvimento de software na Austrália, e eu não fui por medo na época. Pensa, 22 anos atrás, eu tô falando de 38 anos atrás, né? Uhum. 38, eu tinha 22. Então, talvez tenha sido o único desafio que eu não tenha topado na minha vida. Mas o resto, eu sempre busquei olhar os desafios, olhar se isso estava no meu alcance, sonhar com eles e correr atrás para realizar. Cada um dessas trajetórias, ou cada um desses momentos da minha vida, né? De ter ido para uma CLT numa multinacional com 17 anos, foi um sonho, né? Hoje, muita gente pensa assim, poxa, eu quero trabalhar numa multinacional. Uhum. E almeja isso, né? E eu fiz isso lá atrás, talvez nem sabendo o quanto era dor ou não, mas meu pai mesmo dizia assim, mas cara, você vai largar aqui um emprego numa empresa sólida
para ir trabalhar numa outra empresa, uma empresinha lá em São Paulo. Porra, era só a IBM, era a maior empresa de software do mundo, de tecnologia do mundo naquela época. Então, agarrar aquilo que você quer, ir atrás e buscar esses sonhos de alguma forma. Né? Quando eu tive a minha primeira empresa, idem, eu não sabia nem o que era empreender. E fui apanhando, a gente apanha várias vezes por dia, né, quando empreende, e me senti muito satisfeito ao vendê-la no mercado americano depois de 18 anos. Tive uma segunda empresa também, olhando, fazendo o oposto do que eu sempre fiz, né? Eu sempre fui um criador de coisas e eu estava agora vendendo a ideia dos outros. Fui atrás, eu cheguei a ter 3.500 clientes, eu cheguei a ter 100 e poucas mil licenças vendidas, porque se eu tomei a decisão de que eu vou fazer isso aqui acontecer, eu vou atrás. E a gente encontra pedras no caminho o tempo todo. Não desista. Passa por cima das pedras, vai fazendo acontecer, busque as coisas, faça acontecer de alguma maneira, né? E talvez isso que hoje eu compartilho muito, porque a gente olha muito hoje, principalmente eu que vivo dando palestra por aí, a gente olha muito todo mundo vendendo a facilidade do mundo. Você vai empreender, em 2 anos alguém vai te comprar a empresa, você vai ficar rico em 5 anos, ou em 2 anos, ou em 1 ano, dependendo do louco que te vende isso, o tempo diminui. E eu sou um cara que eu dou uma mensagem que é diferente. Eu levei 18 anos para fazer uma empresa realmente, né, para ter sucesso dela, e levei mais 14 na outra, e não é ao acaso, é porque tudo tem um tempo de maturidade, que a gente precisa passar por vários desafios, aceitar eles e fazer com que as coisas aconteçam. Então, nunca desistir dos desafios, isso para mim quase um mantra, né? De você perseguir isso, e se chegar uma hora e você vê que não dá certo, desista e começa a fazer outra coisa. Mas saiba aonde ir até o fim. E como me encontrar? Redes sociais, tanto LinkedIn quanto Instagram, Reginaldo Schollenberg, tudo junto. Schollenberg nunca é fácil de falar, mas depois eu acho que é onde vocês publicarem, põe lá, Reginaldo Schollenberg. As minhas redes sociais falam muito pouco da minha vida pessoal, mas falam muito do que hoje acontece no mercado, tanto nas minhas palestras, quanto nas governanças de inovação que eu participo. Hoje eu participo de 3 governanças de inovação, uma de Timbó, Pomerode e Indaial, que eu estou dentro da governança, a gente pensando em como criar um ambiente propício para alavancar negócios, tanto negócios tradicionais quanto negócios de startups. Como eu te falei, eu tenho já tive 2 podcasts. Um era o Startupay, que está no YouTube, mas ele agora englobei ele dentro de um segundo segundo podcast, que é o Negociando, só que o A do Negociando é uma arroba, né? E tá lá 32 episódios falando do Startupay, que ele é voltado para esse mercado de startups. Eu falo sobre sociedade, eu falo uma pilha de coisas. E foi um assunto interessante porque foi um podcast criado 100% online. Eu e um amigo meu da Paraíba, a gente toca esse podcast, a gente entrevistou 16, 17 pessoas e o resto foi muito comentando tudo. E traz um pouquinho do mundo das startups sem fantasia. E o Negociando, ele nasceu porque dentro do universo do Startupay, eu vi que tem vários negócios que não são de startups e preciso também de ajuda, né? Ajuda não... Às vezes você diz ajuda, parece que você está simplesmente ajudando alguém, né? Mas não, contribuir para que o negócio da pessoa aconteça. E hoje eu vejo muito negócio bom, que não é startup, mas é um negócio tradicional, não indo adiante pelos mesmos problemas. Às vezes gestão, às vezes dedicação, às vezes um monte de coisa. Então as minhas redes sociais são essas. O YouTube tem lá o Reginaldo Schollenberg também. E hoje eu estou aprimorando uma lista de treinamentos que eu quero fazer. Para escolas, para levar o empreendedorismo.
de novo, levar criatividade, inovação e empreendedorismo. Uma outra trilha que são para 60 a mais. Você vê, vou fazer 60, né? Uhum. E eu estou trabalhando com jovens de 18 anos, 17 anos, 25 anos é o mais velho. Quanto eu contribuo? Quanto tem gente em casa hoje que já se aposentou que poderia estar contribuindo nesse mercado também? Uhum. Talvez essa mescla de gerações, né? Essa mescla do novo com o velho, juntando, sai uma sabedoria que é diferente do que cada um trabalhar de forma isolada. Ao mesmo tempo, esse treinamento vai ser olhando também negócios tradicionais, olhando startups e olhando uma coisa em volta disso tudo, que é o ecossistema. Que hoje, talvez nos últimos 3 anos, eu venho trabalhando muito no ecossistema de Timbó. E há 3 anos atrás a gente não tinha nenhuma startup lá. Uhum. Hoje a gente já tem startups nascendo, as coisas acontecendo, as empresas olhando que elas também, às vezes, têm coisas que elas não deveriam se preocupar em fazer e buscar uma startup. Então, a gente está criando um ecossistema hoje onde todo mundo consiga trabalhar e estar juntos, mas todos com o propósito de buscar resultado, né? Então, o mais novo que está na escola, e isso é um negócio interessante, né? Eu fui contar minha vida empreendedora para os jovens. E aí você vê que eles não têm com quem trocar ideia. Eles não têm com quem conversar. Por quê? Porque o pai é operário. E aí eu me coloquei na minha situação quando meu pai falou para mim assim, pô, por que você vai trabalhar na IBM? Por que você vai trabalhar em São Paulo? Uhum. Então, sabe, os sonhos são podados. E aí quando você vai fazer esse trabalho numa escola, você vê quanta coisa tem ali que já poderia ser aproveitada. Por exemplo, a gente fez o Startup Weekend em Timbó agora em maio. A gente teve jovens de 17 anos a pessoas de 63 anos trabalhando no mesmo final de semana criando ideias de startups. E a gente teve 2 das 7 que foram trabalhadas as ideias, 2 startups que estão nascendo hoje lá desse processo com essa junção intergeracional. Então hoje eu estou tentando montar uma trilha desses treinamentos, mas fazendo com que todo mundo trabalhe dentro do ecossistema, olhando empresa, olhando investidor, olhando mentor, sabe? E a gente criar realmente um ecossistema que se fortaleça e vá adiante. Esse é meu objetivo nesse momento. Legal. Bom, muito obrigado, né, pela participação aqui no podcast. Fica já o convite para uma próxima participação, né? Acredito que tem muito assunto ainda que a gente pode tratar aqui, né? E para mim foi uma honra te receber aqui. Everton, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. É sempre legal falar um pouquinho do que se pode fazer. Eu acho que hoje a gente tem realmente condições de fazer muita coisa e principalmente impulsionar pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial do mundo que às vezes a gente está esquecendo, né? A parte da humanidade. Os mais velhos estão ficando em casa aposentados e às vezes achando que não tem mais nenhum proveito dentro das empresas ou dentro de novos negócios. Os mais novos não têm o rumo das coisas. Então, valorizar o ser humano hoje talvez seja o grande diferencial para a gente realmente alavancar um novo ecossistema. Então, essa oportunidade que você deu aí de fala é muito legal por isso. Obrigado. Obrigado eu. E obrigado a você também que assistiu até o final. Todos os links das redes sociais do Reginaldo vão ficar aí na descrição do vídeo. Se você gostou, espero que tenha gostado, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que vai gostar também do vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço.